algum tempo atrás, o nosso presidente, ele sofreu um processo civil em função de um jato que ele tinha comprado. Acho que todo mundo sabe disso, né? Esse foi um processo porque o Tribunal de Contas, verificando os autos, analisou que a fundamentação dele era o comprometimento da segurança nacional. Porque na época dos atentados que teve nas torres, ele achava muito perigoso sair em voos coletivos ou fretados com mais empresários. Isso poderia comprometer a segurança nacional do país, caso houvesse um atentado contra ele. Então, ele colocou uma dispensa, licitação, embasou, motivou e conseguiu um valor sem teto para a compra de um jato. Só que o Tribunal de Contas entrou com processo civilmente contra ele, né? Então, assim que sair da presidência, segue processo civil. Então, é uma forma também que os órgãos públicos têm de compra. Porém, para isso chegar ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas, depende de nós. Eles não acham nada por acaso, tá? Situação de emergência ou calamidade pública. Dispensa de licitação é o seguinte, aqui também não tem teto, tá? Pode ser até 30 mil, 40, 200, 800 mil reais. A gente teve um caso recente, foi Santa Catarina, com aquelas enchentes, no qual teve várias famílias aí que faleceram e tudo mais, né? Deu uma enchente, as revendas que vendiam checkouts, impressoras fiscais, PDVs, fizeram muito dinheiro. Por quê? Deu uma enchente no SEASA. E o SEASA tinha equipamentos fiscais. Não importa o fornecedor e o preço. Da revenda do lado, ele pode fazer um empenho com uma dispensa de licitação para o valor que foi. Caiu uma ponte de ligação entre duas cidades. Preço de cimento, ninguém quer saber o preço de cimento. Pega do primeiro que aparecer na frente. Então, nessas situações, pode ser usada essa dispensa de licitação. Que era a pergunta que uma revenda me fez antes, se o órgão público pode fazer compras sem ter processo licitatório. Não tem o processo licitatório de compra, mas tem a motivação registrada dentro do projeto básico dele, tá? Então, se o Tribunal de Contas for lá, ele vai conseguir puxar esse histórico. Fechou aqui dispensa? Vamos agora, então, para a carta convite. Segundo o artigo 22 da Lei 8666, no seu parágrafo 3 aqui, ele diz o seguinte: convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas. O que a gente quer dizer nisso aqui? Da apresentação das propostas. Isso é o que está na lei, tá? Isso é um conceito que está na lei. A gente interpreta como a gente bem entender e motiva isso depois. A carta convite, ela é uma carta fechada, normalmente para as empresas daquele município. O pregão eletrônico ou uma dispensa de licitação, quando ele é aprovado, ele vai para Diário Oficial. E isso passa a ter conhecimento público dos interessados. Ou seja, caiu no Diário Oficial, todo o Brasil tem acesso. Na carta convite não acontece isso. Ela não vai para Diário Oficial. Ela pode ir no mural lá da Câmara que vocês visitam. Se nenhum fornecedor for lá ver, ou se ela não comunicar para irem lá ver, ele não vai saber nunca daquela compra que tem de 30 computadores, 50, 100. E normalmente os órgãos públicos que usam essa modalidade, eles usam porque eles querem continuar sendo atendidos por aquelas empresas da região que dão um bom atendimento. Ele não consegue desmembrar serviço, mas ele comprando hardware daquela empresa, ele sabe que ele vai continuar tendo um bom atendimento dele. E é isso que o órgão quer. Só que muitos não sabem nem que podem fazer carta convite. O exemplo que eu dou é o seguinte: quando um presidente de uma comissão de licitação é nomeado,
para presidir um pregão ou um setor de licitação de algum órgão público, seja um tribunal, seja um ministério, seja uma secretaria, normalmente não é uma pessoa formada em direito. Ele é um concursado e não um CC, um cargo de confiança. Normalmente um concursado que seja formado em computação, em administração, o que seja, quando ele assume um setor de licitação, ele recebe a lei e todos os decretos na mesa. Daqui a 6 meses tu começa, estuda. Então é esse tipo de profissional que a gente lida, que a gente tem que auxiliar também, porque ele também não tem todo o know-how dado pelo governo para saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. E por isso que a gente está começando a capacitar as revendas. É para saber o que elas podem ofertar dentro da lei e usar essas ferramentas administrativas para se protegerem também contra concorrências futuras. E fazer de um edital, onde que vocês capturam de um diário oficial, onde que tem 5% de chance de ganho, vocês passam a ter 80% quando desenvolvem o negócio. É essa a nossa função dentro desse departamento. Tá? Voltando para a carta convite. Então ela é assim, ó, para obras, serviços de engenharia, ela pode ser até de R$150 mil por empenho. Para obras, produtos e serviços comuns, até 80 mil. É aqui que boa parte das revendas se enquadra, até 80 mil reais. Quando vocês têm um relacionamento com o órgão público, apresentam um projeto, ele gosta, se vocês oferecerem para que essa licitação futura seja uma carta convite, a chance de vocês, no edital sendo trabalhado para filtrar produtos de maior qualidade dentro da lei, vocês conseguem ter aqui até 90% de chance de ganho. Diferente de um edital que vocês pegam, onde que não tem o mínimo de proteção, e muitas vezes o órgão não sabe o mínimo de qualidade que ele deve ter. Tá? Ela tem que ter uma publicidade de 5 dias úteis, ou seja, ela tem que ficar 5 dias úteis naquele mural, e no mínimo 3 participantes classificados. Normalmente, o que a gente ensina às revendas? Não adianta você fazer todo um trabalho de carta convite e não ter lá 3 empresas no dia que abre a sessão. Tendo uma empresa, tudo vai por água abaixo, eles não podem dar continuidade. Então, normalmente, as revendas que sugerem isso, já pedem para que o órgão passe convite passem para mais 2 empresas, sejam conhecidos deles ou não. Tá? Então, isso normalmente é feito uma cobertura de proposta, quando tem necessidade. Mas menos de 3, ela é invalidada. Na minha opinião, é a forma mais interessante de se trabalhar com órgãos públicos para venda. Quantas cartas de convite podem ser feitas no mês, por exemplo, no ano? Boa pergunta. Dentro de um processo licitatório, a União, eles sugerem que cada órgão público incentive a concorrência, dentro do pregão eletrônico. Só que os órgãos públicos estão vendo, de um tempo para cá, que isso também é prejudicial para eles. Por quê? Produtos de má qualidade, importação duvidosa, pós-venda, garantia. Tem muitas empresas de licitação que abrem o CNPJ hoje para durar 1 ano. E naquele tempo eles têm um número X para faturar dentro de órgãos públicos. Esses caras, para o órgão público, dão arrepio. Então, assim, dentro de uma especificação, de uma compra de um órgão público, se ele tem 2 para 3 cartas convites de um mesmo produto, pode estar havendo um favorecimento aí a algum fornecedor. Então, se um concorrente teu sabe disso e larga uma denúncia dentro do Ministério Público, tu pode ser prejudicado. Mesma coisa acontece com dispensa. O Tribunal de Contas vai lá, poxa, 4 dispensas de licitações do mesmo produto, a mesma empresa ganhou. Alguma coisa está acontecendo. E aí eles instauram uma sindicância. Tá? Então, assim, ele pode fazer, mas ele pode fazer intercalado. É isso que a gente dá nos treinamentos para as revendas. Tem um projeto de 60 mil, coloca uma carta convite, na próxima, de repente, sugere um pregão presencial, ou em alguma outra vez, se o produto é exclusivo, de repente uma elegibilidade. Então a gente joga com isso, já mostrando para o órgão público que ele não vai ter problema futuro, porque ele está dentro da lei. Então esse é o nosso diferencial em relação a isso.
tem